Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu fiz uma seleção de mitos falando sobre a Mãe Terra. E eu acho interessante trazer essa visão aqui para vocês, porque a gente já falou da maioria dessas deusas, mas de uma forma não associada, né? Elas estavam soltas, falei só delas, de alguns mitos específicos. E aqui hoje o que eu quero fazer com vocês é mostrar as várias visões, né, que a Grécia Antiga tinha da Mãe Terra. Ok? Então a gente vai falar de Gaia, de Deméter, de Perséfone e de Ártemis. E como que essas quatro deusas representam de formas distintas aspectos, visões complementares do que é o universo, a natureza, o cosmos e o planeta Terra, aonde a gente vive, ok? Então vamos comigo falar sobre a Mãe Terra na mitologia e esses vários símbolos que falam do nosso universo, do nosso cosmos. Vamos lá. Então, aqui está uma imagem de Gaia, né? Gaia como uma mulher com os seus filhos, o seio desnudo, justamente mostrando a alimentação, a abundância da vida, da energia, né? Amamentando as crianças. Esse daqui é uma escultura romana que fala justamente da terra fértil do Império Romano aqui no caso, ok? E quem é Gaia dentro da mitologia? Gaia é o que a gente chama de uma deusa primordial. Gaia surge logo após o caos ser atingido por Theos. Desculpa, o caos atingido por Theos gerando o cosmos, né? Quando o cosmos surgem as primeiras divindades. E uma dessas divindades é justamente Gaia. Gaia, então, é essa energia, a gente fala dessa matéria primordial, essa substância, aonde tudo vai acontecer, aonde todas as formas de vida, digamos assim, vão ter nascimento. Gaia é a potência, é energia latente que vai tomando forma, só que de maneira um pouco descontrolada, digamos assim. Ela gera todos os tipos de seres, como se fosse um processo inicial um pouco inconsciente ainda, como um turbilhão. Imagina um turbilhão assim acontecendo em um monte de formas saindo ao mesmo tempo. Essa é a ideia de Gaia. Então na mitologia diz que Gaia ela é coberta constantemente por Uranus, que é o céu. E o céu gera milhões de filhos e chega um ponto em que a Terra fica esgotada. E esse esgotamento de Gaia, né? Gaia fica de saco cheio, fala, ai Deus, chega, né? Já fiz o que eu tinha para fazer. Ele é como se fosse o momento em que a natureza diz assim, montamos o ambiente, criamos o espaço aonde agora as coisas vão acontecer. Criamos esse universo, criamos a natureza, as leis, as formas, a energia, criamos o ambiente aonde agora a vida vai ter suas experiências. Então é como se Gaia e Uranus estivessem montando o próprio universo. E essa já é a natureza. Hoje em dia, quando a gente fala de natureza, a gente fala muito de meio ambiente. Mas a natureza, e aí a gente pode lembrar dos filósofos pré-socráticos, não é só o meio ambiente, não é só as árvores, os rios, esse ecossistema que a gente vive, que a gente conhece. Para eles a natureza é tudo que é manifestado, tudo que existe na matéria. Então a natureza é o ecossistema, é o ser humano, é o sistema solar, são os buracos negros, as galáxias distantes, tudo isso é natureza. E tudo isso foi criado por Gaia, né, e Uranus no início dos tempos. Aí logo em seguida não, né? Demora um pouquinho, um tempo depois, a gente vai ter uma segunda visão da Terra que eu queria trazer para vocês, que é a deusa Deméter. E Deméter, ela faz um contraponto com Gaia. Gaia é essa terra totalmente virgem e repleta de potências, onde ela gera por si só, de forma quase espontânea, a vida e as formas. Deméter agora não. Deméter é justamente a deusa que traz a agricultura para o homem. É a deusa que ensina a colher da terra. É a deusa que ensina a ter discernimento, a conhecer as leis da natureza, as estações, para que você possa plantar e depois colher um fruto.
Deméter, eu sempre lembro de uma terra que Platão fala na República, né, que o ideal é que a terra seja uma terra, né, justa, que ela dê frutos na medida que você faça o seu trabalho. Então ela não gera as formas, os frutos do nada, assim. Ela vai gerar de acordo com o seu trabalho. Então, se você arar a terra, se você adubar, se você cuidar, se você perceber as estações, fizer uma boa semeadura, aí sim você vai ter frutos. Se você não fizer nada disso, aquela terra que é uma potência vai ficar completamente parada e não vai gerar vida. Ela precisa de inteligência, consciência e discernimento para gerar vida, para gerar frutos, para dar energia. Que é muito parecido com a nossa vida interior. A nossa vida interior só dá frutos, né, se você se recolher, arar a terra, plantar boas sementes, alimentar. Se você fizer isso tudo, a sua vida interior vai dar frutos, né? Essa terra que você tem dentro de você precisa ser cultivada. Se você não fizer nada, ela também não vai gerar nada, não vai dar fruto nenhum. Então Deméter que tem como símbolo... Ai gente, desculpa, não mudei aqui, ó. Tá aí Deméter, ó. Deméter, então, ela tem como símbolo, em geral, o trigo. O trigo, gente, está sempre associado à vida, ao pão, né? A feitura do pão, que é um alimento básico em diversas tradições, em diversas civilizações. Então ela traz essa oferta, ok? Inteligente e que permite também a criação da civilização e das cidades. Por quê? Porque quando você aprende agricultura, você agora pode ficar no mesmo lugar. Quando você não sabe cuidar da terra, você tem que sair andando atrás de frutos, né? Que eram os coletores, você tem que andar, depender da caça. E quando você sabe cuidar da terra, você agora pode criar raízes. Você agora pode criar uma grande cidade e alimentar todas as pessoas. Por isso que Deméter é associada à civilização. Então ela é a mãe terra que acolhe e que recebe as civilizações agora. Ok? Não é mais Gaia aquela força inicial, já é uma força, já é uma mãe terra que exige inteligência dos seus filhos, né? Ela não gera de forma espontânea. E Deméter vai ser associada à agricultura, obviamente, às estações. E aí a gente já falou do rapto de Perséfone, né, em outro vídeo, e é lá que a gente fala das estações. Dentro da história, a filha de Deméter, Perséfone, é raptada pelo deus dos infernos, que é o Hades. E enquanto ela está lá embaixo no Hades, a sua mãe fica muito triste e a terra começa a secar e ficar estéril, que é o momento do outono e do inverno. E aí, Deméter ficando muito triste e tal, o mundo começa a ficar num eterno inverno e os deuses pedem para Zeus tomar uma atitude, devolver a filha, porque senão Deméter ia ficar triste e a vida na terra ia ser impossível, as pessoas todas iam morrer. Aí Zeus, convencido, né, na hora que foi tirar Perséfone do inferno, perguntou assim: mas minha filha, você comeu alguma coisa? Ela fala: comi uma sementinha de romã. E pronto, essa sementinha de romã, agora você não pode mais sair do Hades definitivamente. O que eu vou fazer é o seguinte: você vai passar 6 meses com o Hades, porque como você comeu essa sementinha de romã, você tem identidade com essas profundezas da terra. E os outros 6 meses eu vou conseguir te tirar daqui para você ir lá visitar sua mãe. E quando Deméter recebe a sua mãe, a sua filha todos os anos, ela fica realmente muito feliz. E aí é a primavera e o verão, ok? Então veja só que interessante. Além das estações físicas em si, né, sendo representadas no mito, Perséfone, ela é como se fosse essa parte profunda da terra. Perséfone é uma espécie de mensageira, né? Então ela vai na profundeza da terra, que é a própria mãe, que é Deméter, que é Gaia, vai até a profundeza, ela se alimenta daquilo, né? Come a romãzinha, e aí ela traz essa vida, essa energia para a superfície. Então, durante o inverno, quando a Perséfone está lá no Hades, nas profundezas do inferno, ela está se alimentando como a semente no inverno, lá no fundo da terra. Está se alimentando e pegando energia justamente para quê? Começar a crescer e quando chegar a primavera e o verão, brotar e dar frutos. Então, Perséfone vem ao mundo,
né? Sai do Hades e quando ela chega na superfície, ela floresce a terra junto com a sua mãe Deméter. Essa energia profunda que gera frutos na terra. Olha só que bonito. E no inverno a gente faz isso com a gente mesmo. Agora imagine um lugar bem frio, tá, gente? É um frio de, sei lá, -10, onde tem neve, você não pode sair de casa e tal. O que você é obrigado a fazer? Você é obrigado a alimentar a semente dentro de você. Você é obrigado a ficar em casa, mais recluso, né? E ali você se alimenta para depois, quando o inverno passar, você sair para a vida, para o mundo, para esse mundo externo. Então a gente entra no mundo interno, se fortalece, se alimenta e depois a gente vai para o mundo exterior mostrar os frutos, mostrar o que somos. Então tá aí mais um aspecto da Mãe Terra. Então Mãe Terra Gaia, geral, criando o universo, o tempo, o espaço onde acontece a vida. A vida agora da Mãe Terra, representada por Deméter e sua filha Perséfone, dando os ciclos, as estações, que permite a agricultura e permite você ver o nascer e o morrer constante, né? Com o inverno, outono e inverno como a morte e primavera, verão como a vida. Então é natural que você tenha os ciclos muito fortes, né, dentro da mitologia da Mãe Terra. E por fim eu queria fechar falando de Ártemis, a deusa caçadora que protege a natureza. Então agora a gente tem um outro aspecto da vida também, que não deixa de ser Mãe Terra, só que agora não é Mãe Terra planeta, Terra Arada ou Gaia. Agora a Mãe Terra é a própria mulher que gera a vida, porque Ártemis é a deusa que cuida dos partos. Ela cuida das gestantes, do momento de trazer a vida ao mundo. A deusa, ela está associada a esse momento, porque diz que na mitologia, né, na história dela, do nascimento, ela é irmã de Apolo. Aí diz que ela nasce primeiro e ajuda a mãe no parto do irmão, porque você sabe que os deuses já nascem muito espertos, né? Então ela já ajuda no parto de Apolo, e por conta dessa história ela fica muito associada à vida. Então ela é responsável por trazer a vida também. E quem é a terra aqui? É a própria mulher que está dando à luz, porque ela recebe uma semente, dentro dela ela gestou essa semente, assim como a terra recebe uma semente, né? Ela gesta essa semente dentro de si e ela traz a vida ao mundo, que é a criança que nasce. Essa criança pura, repleta de energia, com toda uma vida pela frente para poder ter suas experiências, cuidando da terra que é Deméter e vivendo nesse ambiente criado por Gaia. Então Ártemis, ela é a defensora da natureza, é a deusa caçadora. Gente, hoje eu estou com uma memória, né? Olha só, tá aqui, Ártemis. É a deusa caçadora. Ela tem as flechas, né? Normalmente ela tem um cervo do lado, né? Um bambizinho do lado que acompanha ela, e as suas flechas são terríveis contra aqueles que vão infringir as leis da natureza. Então ela é uma deusa que cuida para que a lei da natureza seja vivenciada e seja respeitada. Então você percebe que já é um outro nível, um terceiro nível de relacionamento, né? Com a Terra, com a Mãe Terra. A primeira gera as formas, a segunda precisa da consciência e a terceira defende tudo isso que as outras deusas criaram e trouxeram para os homens. E para finalizar, um comentário que eu acho que vale a pena sempre a gente fazer quando se fala dos mitos da Mãe Terra, é essa ideia de que eles são cíclicos. Não só a questão do nascer e morrer que eu comentei ali das plantas, da semente, né? Mas porque Gaia, Deméter, o que elas fazem? Elas dão a vida, mas elas também tiram a vida. Gaia dá a energia e dá a forma, mas periodicamente ela toma de volta. Então os orientais têm muito disso, né? Diz que o universo tem momentos de expansão e de retração. Quando eles expandem, né? Quando expande, é Gaia gerando todas as formas, mas tem um momento em que ele retrai. E quando ele retrai, toda essa vida, toda essa matéria, toda essa energia volta para a sua origem. Existe um retorno. Então eu tenho a minha vida, eu estou aqui, estou viva, tenho minhas experiências, mas em algum momento isso tem que retornar para a Mãe Terra, tem que retornar para a Grande Mãe. E isso deve levar a gente não para uma visão desesperadora ou um medo da morte, mas uma ideia muito nobre de que
A vida que nós temos precisa ser bem usufruída, porque ela não é uma posse nossa. Ela está sendo emprestada. É como se a gente fosse um fiel depositário da vida. Então, enquanto a gente tem tempo, vida, energia, que a gente cuide bem, que a gente valorize e que a gente gere bons frutos. Porque em algum momento a gente vai ter que devolver isso para o seu dono e ficar somente com as experiências que a gente conseguiu registrar na nossa consciência. Gente, então era isso que eu tinha preparado para hoje, né? É legal a gente juntar esses mitos também, começar a ver como eles montam visões complementares da realidade. E aqui eu tentei trazer para vocês, então, as diversas visões da Mãe Terra dentro da mitologia grega. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.